mais uma vez, nós temos a felicidade de termos o Sidney conosco e hoje, ele vai abordar o tema que foi proposto pela coordenação da 33ª jornada, que ela teve seu início no dia 12 agora, de junho, e terá seu término no dia 30, e tem como o tema central dessa jornada a atualidade do Evangelho. E o tema que o Sidney vai abordar hoje, como vocês podem ver no slide, os falsos cristos e falsos profetas. Então vamos passar a palavra ao Sidney e que possamos auxiliá-lo com as nossas vibrações. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Eu fiquei muito feliz porque eu participei desde a primeira jornada. A minha sorte é que é 2 por ano. Porque se fosse seguir um número ali, ainda bem que é 2 por ano. A jornada espírita, para quem não sabe, a gente começa a falar e não tem hora para terminar. Então até meia-noite, com certeza, eu estou finalizando a primeira parte. Tá? Bom, hoje nós vamos conversar sobre esse tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E como nós temos que fundamentar o conhecimento que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar esse capítulo, que é um capítulo específico do Evangelho. E como objetivo da jornada é que durante esse período em que a jornada acontece, as pessoas que vêm participando da jornada tenham uma ideia realmente do conteúdo do Evangelho em diversos temas, e é uma oportunidade assim única para o movimento espírita, porque o Evangelho, ele é composto, o Evangelho segundo o Espiritismo, é composto de 28 capítulos. E Allan Kardec, ao organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, essa sequência desses capítulos, ela tem uma lógica. Ele procurou atingir alguns conteúdos, alguns conhecimentos. E ao fazer o contraponto com as passagens bíblicas, da onde ele retirou, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, ele vai fazendo então todo um estudo e colocando junto a esse estudo o conhecimento trazido pelos Espíritos. Então é isso que nós vamos ver apenas em um capítulo. Nós vamos ter a oportunidade de fazer essa análise. Então está aqui, é o capítulo 21, haverá falsos cristos, falsos profetas. O capítulo 21 é composto desses itens aqui. Nós temos passagens da referência evangélicas, como eu disse, em Lucas, em Mateus, em João, em Jeremias, que é aqui no Velho Testamento, aonde Allan Kardec traz esses textos que estão na Bíblia. Depois, ele faz uma análise desse conteúdo, fazendo os contrapontos com o conhecimento espírita. E depois, ele traz as mensagens dadas pelos Espíritos, ou seja, os Espíritos deram informações, deram instruções, deram mensagens referente a esse conteúdo estudado. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que realmente tem como objetivo trazer a visão da religiosidade, da visão religiosa do Espiritismo, mas não simplesmente como um ato externo, um comportamento externo, um comportamento gerado por uma proposta religiosa de dogmas, mas uma lógica em que a partir do momento que eu passo a estudar, eu começo a crer na minha relação, eu, criatura, com o Criador, eu passo a ter essa relação de uma forma lógica, de uma forma ideal. Ou seja, eu não aceito simplesmente porque alguém disse. Eu passo a aceitar porque eu passo a compreender como é que o processo funciona. Nesse aspecto em particular, nesse capítulo em particular, Allan Kardec, ele registrou esse capítulo para chamar a atenção, principalmente dos espíritas, e principalmente dos espíritas praticantes. Porque muitas das vezes, quando nós começamos a conhecer a doutrina espírita, no primeiro momento em que nós entramos na doutrina espírita, a doutrina espírita tem um aspecto muito interessante. No primeiro momento, ela ganha muito em superfície. Ou seja, todo mundo é mais ou menos espírita. Mas não mandando santo. Vai para Umbanda, para Quimbanda, vai para tudo quanto é banda para dar um jeitinho na vida. Né? Por que isso?
Porque o conceito espírita ainda não penetrou e eu acabo fazendo uma série de outros comportamentos achando que isso vai resolver o meu problema. Nós conhecemos espíritas, por exemplo, já espírita há muito tempo, mas está lá com a fitinha do Senhor do Bonfim, esperando arrebentar para a vida dele mudar, né? Ele acende vela, ele vai ali, faz aquilo. Ou seja, por que isso acontece? Porque o conhecimento espírita ganha superfície, mas perde profundidade. Então, como a gente ainda não entendeu que a proposta espírita é uma mudança de paradigma comportamental, ainda nós entretemos ou temos uma série de comportamentos ainda ligado a práticas exteriores da relação da criatura com o Criador. Então, Allan Kardec, ao trazer esse capítulo, ele vem chamar a atenção dos praticantes, daqueles que praticam, e principalmente vamos dizer assim, a doutrina espírita, no momento atual, ela ganhou assim uma projeção muito grande, na mídia, na televisão, em todos os lugares. E os livros espíritas, eles são, assim, em termos de número, o Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Nosso Lar, as obras, por exemplo, o Céu e o Inferno, um pouco menos, mas o Livro dos Espíritos, todas essas obras, inclusive as obras de Chico Xavier, grande maioria delas, já foram traduzidas em diversos idiomas e já se tornaram best-seller em termos de vendagem no mundo inteiro. Então, como isso deu uma profusão do conhecimento espírita, o que gerou ao longo do tempo? Gerou que virou um baita negócio, livro espírita. E aí os centros espíritas, ou melhor, as editoras, começaram a publicar. E ao publicar uma série de livros, né, ditos espíritas, isso ganhou, assim, vamos dizer assim, em termos da sociedade, ganhou uma projeção. Hoje até no supermercado vende livro. Em qualquer lugar vende livro espírita. Por quê? Porque há uma quantidade muito grande de obras sendo colocadas. Mas aí houve um outro detalhe. Alguns indivíduos, algumas pessoas, aproveitando esse mesmo momento, começaram então a publicar as suas obras ditas espíritas e colocaram o nome e começaram a divulgar. E só que essa divulgação desses conhecimentos, que não tem problema nenhum, a lei não proíbe ninguém a fazer isso, né, a vender, tem a liberdade para isso, né, a nossa própria Constituição dá essa liberdade aos indivíduos a fazer o que quiserem. Só que aí, o que aconteceu? Como o conhecimento não tem uma base, as pessoas apressadamente levam essas publicações para as pessoas e é um consumo muito grande. A doutrina espírita, principalmente nessas publicações, ela perde em qualidade doutrinária. Ao perder em qualidade doutrinária, o profitente, aquele iniciante, aquele que chega à casa espírita, ao ter contato com uma obra dessa, ele às vezes fica na periferia do conhecimento. Ele fica num conhecimento não profundo do espiritismo, mas num conhecimento muito vago, que aí às vezes não tem a profundidade de base doutrinária. Então o codificador chama a atenção que os espíritos, inclusive os próprios homens desencarnados no plano espiritual, que não tiveram oportunidade de escrever as suas obras aqui, ou pelo menos editar o seu livro aqui, ele aproveita um médium que cede o seu psiquismo, que cede a sua mediunidade para escrever obras. E não são obras espíritas, são obras espiritualistas. Então Allan Kardec traz esse capítulo para quê? Para chamar a atenção do profitente, não para criar um índice espírita proibitório, para proibir que as obras sejam vendidas, não é isso não. É para que cada vez mais, quando o grupo, as pessoas que estudam o espiritismo, conhecer o espiritismo correto, vai saber separar o joio do trigo. Vai saber separar esses conhecimentos. Então esse capítulo, ele chama atenção em especial ao médium praticante, aquele trabalhador espírita que pratica a doutrina espírita. Então por isso que nós vamos trabalhar alguns conceitos. Aí Allan Kardec vai colocar falsos profetas. Como conhecê-los? Como é que se pode identificar os falsos profetas? Lembrando que em Jeremias, que está lá no Velho Testamento, ele falava, à época de Jesus, ou melhor, antes mesmo de Jesus, falava dos falsos profetas. Os profetas nada mais são do que na época de Jesus, até antes mesmo do Cristo. Já no Velho Testamento nós vamos encontrar vários profetas. São aqueles que adivinhavam o futuro, relatavam a respeito
de algum acontecimento, nada mais são do que médiuns, intermediários do plano espiritual. Só que muitos se passavam por falsos. Por quê? Para poder chamar a atenção para ele, como acontece hoje. Tem pessoas que não têm mediunidade, e aí você encontra ela diz assim, ainda mais quando a gente vai naqueles locais, onde as pessoas que não têm a mediunidade equilibrada, são chamados médium de ponto de ônibus. Vocês já ouviram falar desse tipo de médium? É um médium de ponto de ônibus. Ele olha para você e diz assim, está carregado. Eu estou vendo 10 do teu lado. Pronto, aí a pessoa já não dorme mais em casa, né? Então esses tipos de mediunidade sempre aconteceram, em toda a época. Na época do Cristo mesmo, ou até no Velho Testamento, antes de Jesus, as pessoas iam consultar os médiuns, as pitonisas, para saberem se ia casar, por exemplo. Hoje acontece igualzinho, né? Saber se vai ganhar na loto, ou se vai ter a casa própria, se a vida vai mudar. Era isso que era perguntado aos espíritos. Eles iam lá nas pitonisas, que nada mais são do que um médium, naquelas épocas, no Egito e tudo mais, e aí perguntavam essas coisas. Hoje acontece a mesma coisa. Tem pessoas às vezes que vêm falar comigo, né, no atendimento fraterno, na nossa casa, e ela fala, e aí, Sidney, eu queria saber como é que está a minha vida. Eu falei, não estou vendo nada. Tu está vendo algum espírito? Eu falei, estou vendo você encarnado e eu também estou encarnado, né? Porque há uma credulidade que se cria em volta, né, da mediunidade. Então ficamos com aquela coisa assim. O que se propõe no estudo da doutrina espírita é desmistificar. Então, como isso sempre aconteceu, os profetas, desde aquela época, já eram alertados para se tomar cuidado em qualquer tipo de revelação. Até porque o próprio Moisés, está lá no Velho Testamento, ele proibiu a consulta aos mortos. Ele proibiu a consulta aos adivinhos. Por quê? Porque as pessoas se utilizavam disso, como se utiliza hoje, para coisas corriqueiras, para ter dificuldade. Então, por isso que precisamos tentar reconhecer, tanto naquela época como agora. Então, como reconhecê-lo? Conhece a árvore pelo fruto. Essa é uma linha de raciocínio que funciona. Se você quer conhecer aquela árvore, saber se aquele médium, ou aquela casa espírita, ou aquele grupo na qual eu estou indo lá, realmente ele tem valor, é pelos frutos. Verifica qual é a qualidade do médium, qual é o comportamento dele, não só no momento que ele está dando a mediunidade, a comunicação, mas na vida pessoal, no dia a dia dele, como é que ele se relaciona. E aí é pelos frutos que conhece a árvore. Se é uma árvore má, produz maus frutos. Se é uma árvore boa, vai produzir bons frutos. Observemos o nosso Chico. O pai dele, vocês viram aí no filme, né? O pai dele virou para o Chico, depois que ele tinha publicado algumas obras, Panácio de Além Túmulo e outras, e estava vendendo muito. Vendia em tudo quanto é lugar, porque o Chico, todas as obras, mais de 412 títulos de livros, recebidos pelo Chico, ele doou todas em benefício de uma instituição. Não ganhou um níquel sequer dessas obras. Mas lá na terceira, quarta obra que ele estava publicando, o pai dele e a família passando necessidade material, e como ele tinha vendido muito bem o Palácio de Além Túmulo e outras obras, o pai dele virou, Chico, agora chega, né? Pega uma obra dessa aí, que os espíritos vão fazer, para a gente ganhar um dinheirinho, para a gente resolver a nossa vida aqui. Olha a postura do médium, equilibrado. Ele disse assim, isso não me pertence, meu pai. Isso pertence aos espíritos. Eu sou apenas intermediário. E ele não se aproveitou da situação. Sem dificuldade nenhuma. Então dá para ter uma diferença. Se você observar o comportamento do Chico e observar o comportamento do médium, dá para saber pela árvore se é boa ou má. Como é que ele fazia? Atendia todos de graça. Não cobrava nada de ninguém. Se dedicava ao bem do próximo. Certa feita, nós estávamos lá em Uberaba, na frente da casa do Chico, depois que ele já tinha desencarnado. Nós fomos numa caravana com um grupo, e chegando na frente da casa do Chico, eu estava observando. Aí o pessoal dizia que agora virou, a casinha dele virou um museu, e o pessoal dizia assim, e aqui vinha muita gente, mais de 500 ônibus, quando o Chico estava aqui.
E eu fiquei parado olhando na porta, eu fiquei olhando para Deus. Imagine, quem mora em casa aqui? Em casa? Imagine vocês que moram em casa, um pessoal na frente da casa de vocês ali, umas 20 pessoas, na casa de vocês, na frente, tá? Sem ir embora. Aí depois, de tarde, chega mais 20. Naquela semana, aqueles 20 que vieram, já foram embora, vieram mais 20. E aí continuou, só naquela semana já passaram mais de 200 pessoas na frente da tua casa, tudo querendo falar contigo, tudo querendo alguma coisa de você. Imagine você passar isso durante um mês, e o povo não sair da frente da tua casa. Imagine você passar durante essa situação, durante um ano, e o povo lá, e cada vez vindo mais. Vinha de ônibus, vinha tudo, brigavam na fila, chegavam de madrugada. Imagina isso durante 40 anos na frente da tua casa. E você não podia nem ir no banheiro, porque se vai, alguém reclamar. Aí eu parei e fiquei olhando assim e falei, meu Deus, Chico não tinha tempo de ver novela. Não tinha tempo nem de ver a conta bancária, até porque ele não tinha tanto dinheiro assim na conta bancária. Se preocupar com o banco. Ele se preocupava em auxiliar as pessoas. Mais de 60 anos de mediunidade. E o repórter perguntou, Chico, o que representa 60 anos de mediunidade? O que o Emmanuel fala sobre isso? Aí o Chico diz, sabe, meu filho, o que representa 60 anos de mediunidade? No plano espiritual. Quanto representa isso? Ele falou assim, representa 6 minutos. 6 minutos no plano espiritual. 60 anos do Chico, tá? Aí nós vemos para a casa espírita, médio de semanal, 4 vezes por mês, né? Temos lá 1 hora na nossa reunião mediúnica, vem uma comunicação, recebemos uma psicografia, e no dia seguinte a gente já quer publicar, botar no livro. Porque eu vou ser igual o Chico Xavier. Vou dar muita comunicação igual o Chico. Ah, esse é o modelo. Queres comparar se alguém está seguindo, é uma boa árvore? Olha o modelo, olha o nosso Chico. Olha como ele agiu durante todo esse tempo. E o trabalho que ele fez. E ainda disse assim, o dia que eu parti, o Brasil ficará muito feliz. Foi por ajuda espiritual que o Brasil foi pentacampeão. Falsos profetas, característica, serão numerosos, seduzirão muitas pessoas, se farão passar por Cristo. É o que acontece. Então é numeroso, isso se espalha na humanidade. Em diversas crenças, em diversas religiões. Farão grandes prodígios. Fenômenos de causa desconhecida e aplicação da lei da natureza. Veja, quando a gente não conhece o fenômeno, nós acreditamos, né, que aquele fenômeno está curando. E aí falou que tem cura. Olha, se fosse uma reunião de cura hoje, vocês iam ver como é que estava isso aqui. Ia estar fila aqui, né? Certa feita teve uma médium que veio fazer uma palestra, estava programada para fazer uma palestra em Florianópolis. E é uma médium de psicopictografia, uma médium que pinta quadros mediunicamente. E aí, no dia, faltava ainda umas 1h30 para começar a palestra, toca o meu telefone. E aí o dirigente do centro disse assim, Sidney, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, tá bom. É porque a médium que vinha para fazer a psicopictografia, ela não vai poder vir. E eu preciso que você vá lá, porque o povo vai estar lá. E eu fiquei pensando, eu vou, tudo bem. Cheguei lá no centro lotado. Ainda bem que não era para mim, estava lotado. E eu cheguei, olhei aquilo, tinha barbante pendurado, porque ela psicografava, ela pintava os quadros e ia pendurando. Depois virava um leilão dentro do centro, todo mundo comprava o quadro. E as pessoas levavam aquelas obras borradas para casa. Olha, tem espírito ali, que não sei o que. É uma coisa assim, maravilhosa. Bom, tudo bem. E aí eu cheguei lá, aquele povo inteiro lá esperando a médium. Mas eles não disseram para o povo, só disseram para mim que ela não vinha. Foram dizer para o povo na hora que eu estava lá. E aí disseram que ele não vai estar, que ela não veio e tal. E o nosso irmão Sidney vai substituir. Me deixou lá e foi embora, né? Ficou sentado. E eu virei para o público e disse, olha, eu não vou pintar quadro nenhum. Já começa por aí, né? E nem vou, né? Nenhum
Espírito vai se comunicar. Vamos falar sobre mediunidade. E eu falei sobre mediunidade para que as pessoas conhecessem. Bom, alguns aplaudiram no final, outros não ficaram muito felizes. Mas tudo bem. Mas vejam bem, a expectativa que cria com o fenômeno. As pessoas vão. Falou em fenômeno, as pessoas vão. É um número muito grande de pessoas, né? Então, muitas vezes, esses fenômenos que ocorrem, quando a gente não conhece a lei natural, porque eles acontece essa naturalidade das pessoas buscarem esses fenômenos para achar que vão resolver os problemas. Missão dos profetas, no sentido evangélico, qual é a missão deles? Isso aqui é para a gente poder identificar com algumas características de alguns indivíduos hoje. Instruir os homens, a missão dele, revelar as coisas ocultas, revelar os mistérios da vida espiritual. Então, um médium que tem uma missão, que tem um trabalho, ele tem essa perspectiva de revelar essas questões. No sentido da tradição, adivinhar o futuro por intuição, por revelação. Muitas das vezes, essa situação de revelar o futuro. E aí, quando a gente não estuda o Espiritismo, fala assim, mas ele adivinhou o futuro. Vejam, na Gênesis, Allan Kardec fala sobre o conhecimento do futuro. Ele diz assim, imagine, se você está lá em cima do monte, olhando a estrada que vai ao longo, e lá na frente você olha e diz assim, você percebe que tem um buraco na estrada, que tem árvores caídas na estrada, lá na frente. Aí alguém que está lá embaixo, andando na estrada, não consegue ver o que está lá na frente. Como eu estou lá em cima do monte, eu digo para ela, olha, lá na frente vai ter uma árvore caída, vai ter um buraco. Para ela é futuro, mas para mim não. Eu estou vendo. Se você vai estudar o Apocalipse de João, ele saía do corpo, os espíritos tiravam ele do corpo físico, levavam ele no plano espiritual, e as nossas ações humanas, por exemplo, eu vou fazer uma adivinhação aqui. Eu vou dizer que todos vocês, quando terminar a palestra, vão sair, e eu garanto que a metade daqui vai para casa. Concorda? Talvez alguns não vão, mas eu estou dizendo o futuro, por uma dedução lógica. Então, muitas das vezes, se toma como algo de fenômeno, algo que aquele médium ou aquela pessoa percebe de uma forma clara. E é o que acontecia com João. Ele saía do corpo, olhava em termos de evolução da humanidade, o que poderia estar acontecendo no futuro da humanidade, retornava ao corpo e não sabia como descrever. E ele então criou imagens. E aí falava lá da besta do Apocalipse, ele fala lá do tigre, ele fala do leão, ele fala de tudo, falando das nações que surgiam ao longo do tempo, que é um processo natural. Mas a percepção dele era como? Lá daqui em cima do monte, presente. Para ele é presente. Para o outro, ou para nós, é o futuro. Então, muitas das vezes, sem entender o porquê que esses fenômenos ocorrem, nós consideramos eles adivinhos, ou colocamos demasiadamente na mão dessas pessoas um conhecimento fora do comum. Isso é natural, isso é dentro da lei da natureza. Aqui, origem dos prodígios, explorado pelos falsos profetas, origem em conhecimentos adquiridos. Semana agora eu passei na Americana, e vale a pena comprar, eu comprei os 10 mandamentos que Moisés, né, são 3 horas de filme, ela foi remasterizada, o filme está muito bom agora. E vale a pena comprar. E eu comprei, estava assistindo os 10 mandamentos. E aí mostrando como é que o Moisés, um iniciador egípcio, que conhecia muito bem manipular os fluidos, produzir fenômenos, como ele produzia os fenômenos para poder tirar o povo do Egito. Ele ele tinha um conhecimento adquirido de como utilizar aquele fenômeno. E produzia. Não tinha nada de mirabolante. Simplesmente ele conhecia as leis que poderiam produzir. Aquele momento que o Mar Morto abre, é um momento em que ele conhecia, como ele era iniciado egípcio, ele conhecia perfeitamente, principalmente porque os iniciados, à época do Egito, conheciam toda a estrutura geológica do planeta e as modificações que aconteceriam no solo.
Ele sabia, ele conhecia que em um dado momento, pelos cálculos feitos, que aconteceria aquele fenômeno das águas, elas irem para um lado para o outro. Dias depois, que o faraó percebeu que ele perdeu a mão escrava, ele mandou a tropa ir atrás do povo. E quando a tropa foi o momento que as águas retornaram para o lugar. Mas para nós tem que ser algo mágico, tem que ser algo divino, para poder acreditar. Mesma forma como nós acreditamos na formação da terra, em 7 dias de 24 horas. Porque tem uma fala que diz assim, né? Que criou o dia, a noite, foi criando em 6 dias, né? E no 7º dia Deus descansou. Mas não são, a ciência hoje prova, a paleontologia, a antropologia prova que não são 7 períodos de 24 horas. São períodos que levam alguns milhões de anos para acontecer. E principalmente o aparecimento do homem, que surge no período quaternário. Então não tem mágica. Ah, mas tirou a vara de condom da mão de Deus? De instantaneidade? Não. Apenas colocou no lugar o conhecimento adquirido. Então quando você conhece a fonte, a maneira como produz, deixa de ter o sobrenatural. É esse que é a proposta do Espiritismo. Mostrar que tudo é natural, está dentro da lei da natureza. Quando se estuda, se verifica. Sodoma e Gomorra, por exemplo, que acontecem as explosões, acontece até hoje naquela região. Devido o próprio petróleo, né, surgirem com muita facilidade naquela região. Por isso que dá muita guerra, Irã, Iraque, aquelas regiões todas lá. Porque é muito fácil extrair o petróleo, não é igual o Brasil que tem que furar e quase chegar lá no Japão, que acho que está lá embaixo, né? Para pegar o petróleo deles e bota para cá. Não, lá é com muita facilidade. Então o processo de acontecer esses combustões naturais nessas regiões acontecia. E aconteceu na época de Sodoma e Gomorra. Mas a gente não conhece, e a gente não conhece a lei, a ciência, a gente considera como verdade muitos fatos ditos. Por isso que o conhecimento é importante. Só que esses conhecimentos é ambos acessíveis aos dignos e aos indignos. A pessoa que é digna vai revelar com cuidado. E os indignos vão inventar muita coisa para aproveitar da credibilidade das pessoas. É geralmente o que acontece. A origem da faculdade de orgânicas especiais, simples aplicações das leis naturais, lei conhecida da ciência, leis ainda desconhecidas da ciência. Então a ciência, só para vocês terem uma ideia, nós ficamos durante 11 séculos acreditando que o nosso Sol, ele era apagado todo dia à tarde. Apagava, e no dia seguinte tinha uma turma lá que ia lá, acendia de novo. E tinha lá um elefante imenso, alguns elefantes imensos, que puxavam o carro do dia, até o outro dia. Por isso que se passou a ideia de firmamento. Por isso que a igreja não queria que o povo acreditasse diferente. E aí foi lá para o Galileu Galilei. A Terra não gira em torno do Sol. A Terra é o centro do universo. E ele foi a ser queimado. E aí ele disse, não, tá, realmente, tudo gira em torno da Terra. A Terra é o centro de tudo. Mas que gira. Né? Falou baixinho, mas que gira. Mas por que isso acontece? Ficamos 11 séculos acreditando. Nicolau Copérnico e outros estudiosos, depois foram verificando que não é bem assim. E hoje nós descobrimos que não só o movimento de rotação e de translação que acontece na nossa Terra, acontecem movimentos outros do nosso Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, girar em torno de outros astros, maiores ainda. A nossa Via Láctea, com mais de 200 milhões de sóis, gira em torno de outros centros maiores ainda, os quasares. Então, quando o conhecimento é adquirido, vamos perceber que aquilo que nós ficávamos acreditando o tempo todo, deixa de ser aquela verdade, que é o momento atual. E a ciência vai descobrindo esses conhecimentos. Então, muitas das vezes, indivíduos que ao perceber esses conhecimentos, passavam isso e ficavam como se fossem profetas, prodígios, né? Os milagres e o espiritismo.
O Espiritismo não opera milagres. E tem muita gente que, não, mas não opera, então não, queria ir lá para o Espiritismo. Porque não tem milagre na doutrina espírita. Nós somos espíritos imortais. Cada um aqui em particular tem como um resultado, na sua existência, um resultado de vidas anteriores. Se nós pudéssemos ver a vida anterior de cada um, as últimas 10, 15, 20 encarnações, poderíamos dizer quais são as consequências futuras que todos irão passar. Com muita facilidade. Basta saber, porque se nós fizermos algo, existem as consequências naturais. Então o Espiritismo não tem milagres. Não existe esse fenômeno do milagre. Tudo isso acontece pelo fenômeno natural. Jesus, quando curava, ele curava pela força magnética, moral, e como governador espiritual do planeta, ele sabia manipular perfeitamente os elementos materiais. Quando ele repreende a tempestade, ele não repreendeu a tempestade, porque a tempestade não se repreende. Ele repreendeu os espíritos que produziam a tempestade, que são almas ainda em processo de evolução. Que nós ficamos aí, os duendes, os gnomos, que a gente... eu queria ter um duende em casa. Aí ainda compra uns bonequinhos e deixa em casa. São espíritos inferiores. Peguem lá o livro dos espíritos, questão 100 e diante, e vai ler. Não, porque a Xuxa estava junto com o duende, então vamos botar duende em casa. Porque a gente desconhece. E quando esses espíritos elementares, ao produzir todo aquele movimento dos mares, dos ventos, e Jesus no barco, os discípulos ficam com medo, porque iam morrer, e acordam Jesus. E Jesus repreende os elementares, e eles param de fazer. Certa feita, eu servi a Polícia do Exército lá no Rio, e antes de sair, o Divaldo Pereira Franco, o comandante do batalhão, convidou o Divaldo Pereira Franco para dar uma palestra lá na Polícia do Exército. A Polícia do Exército, para quem não sabe, era na Barão de Mesquita 425. Era considerado, no período da Revolução, e principalmente depois, a casa do terror. Devido à grande revolução, os processos do boicote, essas coisas. Eu não vou falar sobre isso. Mas o fenômeno em si. E Divaldo Pereira Franco foi convidado a fazer palestra lá. E muito interessante, eu estava prestes a deixar o batalhão, sair do quartel, e eu fiquei feliz porque uma palestra espírita dentro do quartel. Chegando lá, botamos as cadeiras no pátio e esperávamos as pessoas chegarem. Quando faltava mais ou menos uma hora e meia, 2 horas antes da palestra, começou uma ventania tão forte que muita gente não foi, porque no Rio de Janeiro apresentava-se como se fosse um grande temporal. E naquele momento as portas batiam, porque no quartel a gente não tranca nada. E as portas batiam de um lado, batiam do outro, uma barulheira. E sentamos lá, um grupo muito pequeno, para ouvir a palestra, mesmo com aquele vendaval todo. E o Divaldo Pereira Franco, o comandante, fez a palestra, fez a prece e passou a palavra a ele. E ele começou a falar de Roma antiga, começou a falar das situações de violência que aconteceram no mundo. Quando ele começou a falar, foi indo, aquele vento foi parando, como se nunca tinha acontecido. E aí parou o vento, e ele fez a palestra. Geralmente o Divaldo fala 70 minutos de palestra, hoje eu vou falar mais do que ele. Mas ele fala mais ou menos 70 minutos de palestra, e aí o Divaldo falou até um pouco menos. E ele terminou. Quando ele terminou e passou a palavra ao comandante e ele encerrou com uma prece, o vento voltou. E continuou a bater tudo. E a chuva veio junto. E o pessoal levantou as cadeiras e fomos saindo, todo mundo foi embora. Depois, nas conversas, no jantar, nas conversas depois, o Divaldo disse, a Joana falou para ele, olha, não dá para segurar mais. Termina a palestra. Porque era uma nuvem de espíritos, grupo de espíritos, que não queria que acontecesse aquilo ali. Porque o ambiente todo encharcado de almas revoltadas, desequilibradas, porque sofreram todo o processo de dificuldade.
Não queriam que acontecesse aquele fenômeno ali, porque ali, naquele momento, naquela palestra, foram retirados muitos espíritos presos naqueles locais. Mas se alguém me conta isso, eu não acredito. Mas eu estava lá, enfim. Eu presenciei. E dá para perceber, então, como é que Jesus, lá na barca, repreendeu os elementares. Repreendeu os espíritos que produzem os fenômenos da natureza. Está lá no livro dos Espíritos, missão dos Espíritos. E muitos de nós já tivemos lá também, tá? Produzindo tumulto. Por isso que hoje a gente faz um tumulto diferente. Mas na época a gente também fazia terremoto, maremoto, essas coisas todas, né? Porque nós somos espíritos em processo de evolução. Então, quando eu conheço isso, o que que acontece? É milagre? Não, é natural. É uma percepção natural que eu passo a adquirir. Mas são as leis da natureza. As leis do mundo material é revelado pela ciência, e as leis do mundo espiritual, que é as relações do mundo corpóreo e o mundo espiritual, é revelado pelo espiritismo. Veja, conhecer a doutrina espírita é avançar nesse nível de conhecimento do mundo espiritual. Aí você vai entender todos os fenômenos. Aí você vai entender por que Jesus, ao tocar no leproso, ele fazia que o corpo físico, a matéria que estava em destruição, em processo de destruição, ela se recompunha. Processo magnético. Ele fazia com que o leproso, que tinha feridas, voltasse a ter de novo o tecido recomposto. Força magnética. Hoje, se nós não fôssemos tão desequilibrados mentalmente, a gente conseguiria fazer a mesma coisa. É que nosso pensamento é assim, ó. A gente, como diz Buda, né? O pensamento é um macaco louco, que fica pulando lugar em lugar na área da razão. Então a gente está aqui, aí depois lembra, será que eu desliguei a panela no fogo? Não, não desliguei. Aí volta para cá. Aí daqui a pouco vai de novo. Será que eu tranquei meu carro? Aí não tranquei não. Tem metade agora vai querer levantar para ver o carro. E aí fica nisso. Então nós não concentramos. Na hora do Pai Nosso é assim, Pai Nosso está no céu, mas eu paguei a conta, não paguei. Não, paguei. Aí volta, quer dizer, não consegue. A mente não consegue. E como a gente não consegue a concentração, a gente não consegue resultado. Certa feita, quando eu falei disso numa palestra, quando terminei, passei entre as pessoas para ir embora, aí uma senhora falou assim, me segurou pelo braço, me ajuda a cuidar do meu macaco louco. Eu falei, não tem jeito, tem que ser conquistado com muito carinho, com muito amor. Agora não adianta ficar lá fazendo, que vai pegar o macaco louco, não pega não. Porque a gente acha que fazer meditação transcendental é isso. A meditação melhor é a convivência com o outro, no caminho, porque aí você se conhece o outro e vai se modificando. Então é preciso que eu conheça o fenômeno. E a partir do momento que eu conheço como é que funciona, eu vou. Então, como eu não tenho capacidade de manter um pensamento reto, equilibrado, durante um período muito longo, a minha capacidade de ajuda, de produção é muito pequena. Então, nós poderíamos curar as pessoas simplesmente pelo olhar. Mas por que a gente não faz isso? Porque a nossa dispersão energética é muito grande. A gente poderia ajudar as pessoas simplesmente com uma boa palavra. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque nós temos uma série de más palavras incrustadas em nós pelo processo natural da nossa existência. Então a nossa camada energética em termos de evolução e de ajuda ainda é deletéria. Por isso que nós temos dificuldade. Aí depois a gente tem que passar no umbral. E tem um povo que não gosta, né? Teve gente então que depois que assistiu o filme Nosso Lar disse, umbral espírita é pior do que o inferno católico. Ficaram com medo. E o companheiro da nossa casa disse assim, não, eu não me preocupo com o umbral. Uma trabalhadora já muito antiga, mais de 80 anos, não me preocupo. Primeiro que o umbral, a lama lá é medicinal, então vai acabar com a ruga. E outra, que só vou encontrar gente conhecida. Imagina, Tássio, tu tá por aí todo. Sidney, se vocês me verem lá, com certeza estamos passando por lá. Talvez não ficar bom tempo, mas tudo bem. Mas o que acontece? O que é o resultado do umbral? É o resultado de quê? Dos pensamentos desequilibrados. Mas eu não quero passar por um umbral. Melhora o pensamento. Melhora a fala, a conversa, né? Melhora a postura, a vida íntima. Porque mesmo assim vai passar por lá, não tem jeito. Essa passagem por lá é obrigatória. Uns vão ficar 8 anos, como André Luiz, outro 8 meses, outro 1 semana, outros 8 séculos. Depende de cada um. O que é isso? É a nossa capacidade mental. O dia que a gente aprender, aí nós vamos utilizar bem a nossa qualidade que nós possuímos. Os falsos profetas, revelados por Jesus,
Os encarnados que exploram os fenômenos em proveito próprio. Aqui que acontece? É o médium, e tem aquele médium vidente, né? E ele vê tudo. E é interessante quando a pessoa diz assim, eu sou vidente, eu vejo espírito. Quando ela começa só a dizer que vê espírito de luz, tem alguma coisa errada. Tem pessoas que às vezes, quando eu termino, falam assim, Sidney, eu vi uma luz do teu lado. Eu falei, e a outra luz neon, tu não viu? Não, só viu a luz clara, né? Tem muita outra coisa para ver. Então, quando a gente vê mesmo o plano espiritual, a gente vê o que quer e o que não quer. E a gente vê cada cara antônio, cada coisa torta, dá até medo de falar. E a pessoa fica quieta. É pior do que os filmes de terror lá produzido pelos canais americanos. Por que isso? Porque o médium vidente mesmo, ele tem uma percepção do mundo espiritual. Ele não só vai ver coisa boa, porque a faixa vibratória dele ainda é uma faixa vibratória da Terra. Então, quando ele começa a descrever, só está vendo espíritos de luz, tem alguma coisa errada. E não é com o espiritismo. E não é com o mundo espiritual. Só tem três opções. Não é com o mundo espiritual, não é com o espiritismo, é com o médium. Então ele está inventando, porque ele chama atenção para ele. Aí todo mundo fica, ele é médium. Esse aqui é o médium da casa. Ele é médium, muito prazer. Ainda diz, né? Com muito orgulho, né? E forte. Médium forte. Então é uma dificuldade que tem. Então atua dos fenômenos. E esses fenômenos que ocorrem, muitas das vezes, eles se aproveitam disso. Para que as pessoas criem. E às vezes a pessoa não ganha nada, não. Tem pessoas que fazem isso por dinheiro, tá? Como tem uns aí que estão publicando obras por dinheiro. Estão ganhando muito. Então está bem de vida. Não sei se vai levar para o plano espiritual. Vai ficar tudo aqui, mas tudo bem. E tem outros que fazem isso para quê? Para que as pessoas fiquem, né? Como se, fulano chegou aí, vamos, senta aqui, ó, a cadeira melhor estofada para ele, porque ele é médium. E não sabe que o médium é o mais devedor. É aquele que mais errou. Olha, meu filho, tu errou bastante. 5 centímetros para ti não dá tempo para tu botar em dia. Vai vir mais um, para ver se tu melhora. E aí ele fica orgulhoso, porque ele é médium. E se perde. Então, na realidade, é o contrário. E aí, revelado pelo Espiritismo, os desencarnados, espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios. Ivone Pereira, para quem não conheceu, e para quem não leu as suas obras, leiam, que é bom para a gente poder ter ideia. Ivone Pereira, ela narra nos seus livros que ela cometeu suicídio durante umas 3 ou 4 reencarnações. Isso que o espírito Castelo Branco permitiu que ela falasse. Apenas umas 3 ou 4 reencarnações dela. A última reencarnação dela que ela teve no Brasil, e ela sempre reencarnava em um corpo um pouco belo, e ela se perdia com a beleza, ela se perdia nesse desequilíbrio do mundo. E na última encarnação no Brasil, ela pediu para reencarnar num corpinho um pouquinho mais feio, para ver se ela ficava um pouquinho mais no corpo. E ficou. E ela conseguiu. E ela então saía, tirava ela do corpo, e ela ia nas regiões do plano espiritual, chamado Vale dos Suicidas, percebia as cenas, porque ela foi, diversas vezes ela foi para aquela região e ela conhecia perfeitamente. Espíritos ainda presos nos corpos, dentro dos túmulos, e aquelas coisas, não vamos falar para o pessoal não ficar com medo, né? Bom, e ela via, e ela voltava para o corpo, as lembranças, e ela escrevia no papel de pão, nos papéis que ela tinha, possíveis para fazê-los. E escrevia. E ela então, ao escrever durante mais de 15 anos esse material, ela depois fechou esse conteúdo em um livro. E foi até a Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro, à época, para levar para ser publicado. Ela ia doar para a Federação. E quando ela chegou lá, o presidente à época da Federação Espírita Brasileira, que não importa o nome, ela disse, olha, eu vim trazer para que o senhor publique. E aí ele disse assim, minha senhora, a senhora vai me desculpar, a Federação Espírita Brasileira, ela só publica livros de Francisco Cândido Xavier. E ela ficou horrorizada com aquilo. E ela voltou. E ela voltou para casa, pensando assim, chegar em casa, eu vou preparar uma fogueirinha, e essa fogueirinha eu vou preparar e vou queimar tudo isso, porque eu quero mudar, ele não quer. E aí foi. Quando chegou em casa, estava preparando para se desfazer daquele manancial de informações, um espírito se apresentou ao lado dela e disse assim, não faça isso, minha irmã, aguarde um pouco. Era o espírito de Leon Denis. Leon Denis foi contemporâneo a Allan Kardec.
Leon Denis disse, continue escrevendo e nós vamos revisar todo esse conteúdo. E essa obra foi publicada 30 anos depois. Memórias de um Suicida. Veja, o médium sem pressa. Ela aguardou durante 30 anos para poder publicar Memória de um Suicida. E hoje é uma obra que precisamos ler. Ela até diz assim, na Memória de um Suicida, tente passar os primeiros capítulos, porque nos primeiros capítulos dá vontade de a gente desistir. Porque é muito detalhado o sofrimento dos espíritos. Por quê? Porque é preciso que a gente entenda que a situação no plano espiritual depende da vida material, moral que você vive hoje. Então precisa entender. E ela fala, depois que passar, aí vai ser um deleite, vai entender perfeitamente. Mas é importante. Então, muitos espíritos encarnados, orgulhosos, pensando sábio, publica, sugere ao médium publicar o quê? Qualquer coisa. E vende toda a vida. Aí os contos, os romances, é pior, às vezes, até do que do estilo de Shelton, Agatha Christie. E às vezes as obras que nós lemos não têm esse conteúdo. Os falsos profetas. Geralmente, qual é a atitude dos falsos profetas? Ele procura monopolizar a verdade, orgulhosos como antigos fariseus. Seus atos não correspondem aos seus conselhos. E os verdadeiros profetas, se nós o encontrarmos, possuem caridade, amor, indulgência, bondade, modéstia, humildade. Então, geralmente, nós não vamos encontrar ele nunca. Porque se ele é humilde e modesto, nunca vai dizer que é. E aí o pessoal dizia para o Chico, pessoas chegavam do lado do Chico, problemas sérios de gastrite, problemas sérios de doenças diversas, e o Chico conversava, o Chico pegava um cafezinho, dava para um, dava para outro, e a pessoa depois falava assim, ai Chico, eu ficando aqui do teu lado, olha, eu fiquei curada, Chico. Chico, você é médico de cura? Não, minha irmã, isso aí foi Jesus, chegou a tua hora, minha filha. Chegou a tua hora de Deus te liberar da tua dor. Ele é um médico de cura, imagina. Ele, só com a psicografia, já aconteceu o que aconteceu, imagine se fosse médico de cura, todo mundo queria pedacinho do Chico até hoje. Porque a capacidade mediúnica desse espírito, ele foi desenvolvendo pela humildade, pela modéstia, pela bondade, pelo amor que ele tinha ao semelhante. Certa feita, Divaldo Pereira, nós estávamos lá num congresso espírita, terceiro congresso espírita brasileiro, quando foi feito os 100 anos, a homenagem aos 100 anos ao Chico Xavier, e Divaldo Pereira Franco estava lá falando, e várias pessoas falaram do Chico, e ele, Divaldo, narra que, quando ele muito jovem, ele foi a Uberaba conhecer o Chico, e ele vendo o Chico na casa, ele viu que o Chico saiu de dentro de casa, saiu na porta da cozinha, e foi, e tinha umas roseiras, e o Chico começou a conversar com as roseiras. E Divaldo disse que olhou do lado e falou assim, o Chico já está ficando meio tantão, né? Conversando com a planta. E conversava com uma rosa, conversava com a outra, e conversava. Tudo bem, passou o tempo, Divaldo não falou nada, Divaldo só pensou, foi embora. Passaram-se os anos, mais de 20 anos depois, diz Divaldo, retorna ele em Uberaba, palestra pública, num grande local. E Divaldo narra as experiências dos cientistas em perceber a influência que tem a música, que tem o som, a palavra, o pensamento sobre os objetos e sobre as plantas. E começa a narrar as experiências de alguns cientistas. Chico sentado ao lado, ele ouviu, fez a palestra. Depois que ele terminou a palestra, ele sentou ao lado do Chico. E o Chico tocou nele e falou assim, meu irmão. Meu filho, elas ouvem, né, meu filho? 20 anos depois, ele não chamou atenção, ele só aguardou que o companheiro que estava iniciando pudesse adquirir experiência com a vida, para poder entender. O nosso próprio querido Chico, mas não Francisco Cândido Xavier, mas Francisco de Assis, ele falava irmão Sol, irmão Lua, ele conversava com a natureza, porque tudo isso é divino. Então, quando se conhece realmente com bondade e com amor, você vê mais além. E os verdadeiros profetas vão ter essas características. São escolhidos por Deus
E alguns para cumprir missão, importante, Deus escolhe, e escolhidos são superiores em inteligência e em moralidade. Geralmente essas almas têm uma característica diferente daquelas que estão no processo de evolução. Os falsos profetas são duas características. Dão-se nomes respeitáveis, semeia a desunião, ou seja, os falsos, tá? Semeia a desunião, impele a grupos ao isolamento. Então começa muitas ideias contrárias à doutrina espírita. Aí surge, não, é o mentor da casa. O mentor da casa agora disse, né, que o pessoal tem tudo que usar branco. E aí está lá o povo tudo usando branco. E aí quando entra na porta tem que bater 2 vezes o pé. E o povo está batendo o pé. Ah, porque tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, geralmente são grupos que dizem assim, ah, não convida aquele palestrante não, porque ele vai falar coisa aqui. Justamente porque ele vai falar, chamar a atenção. E o espírito não quer. Aí diz que é mentor espiritual. Por quê? Porque ele está semeando a desunião, impele o grupo ao isolamento. Realmente, não, você tem muita mediunidade, minha irmã. Você não precisa estar no meio do centro espírita, tu vai receber, dar a comunicação em casa. E está lá a pessoa, a madrugada inteira psicografando. Um desequilíbrio total da mediunidade dela. Com as suas teorias, o que fazer? Então, se eles dão nome respeitável numa comunicação, o que fazer? Passá-las pelo crivo da razão e do bom senso. Se semeia a união, submetê-las às massas, antes de pegar aquela ideia que ele trouxe, ver se o grupo concorda com aquela ideia. Se ele pega o grupo ao isolamento, verificá-las em outros grupos, verifica se realmente tem a ver. E desconfiar das comunicações que trazem um caráter de miticismo, que prescreve cerimônias e atos extravagantes. Então começou a botar cerimônia, atos extravagantes na doutrina espírita, não pertence ao espiritismo. Isso é coisa de alguém que, né? Na doutrina espírita tem muito católico aí, muito padre, né? Reencarnado, que quer voltar a fazer sua paroquiazinha de novo. Desencarnou, não conseguiu, agora volta o corpo, né? Reformista, então, a turma do Lutero está cheia. Lutero e Calvino. Eles entram no centro espírita, mal chegou no centro espírita, ele falou assim, não, mas essa tribuna devia estar lá do outro lado. Aí ele quer já trocar a coisa para o outro lado. Porque os reformistas é assim, sempre quer mudar as coisas. Pode ver, o pessoal que adora mudar, faz mudança de móvel em casa todo dia, é da turma do Lutero. Muda para lá, muda para cá, não está bom, né? Então é essa turma. Mas tem que reencarnar diversas vezes para ir mudando o psiquismo, trabalhar esses valores e vai mudando. Bom, a prática da mediunidade, o que ela requer? Boa vontade, disciplina, perseverança, estudo, desejo de se melhorar. Então, para que se realmente tenha uma boa prática mediúnica, é preciso ter essas características aqui. Mediunidade mais importante. O que vocês acham? Existe? A do Chico era mais importante? A do Divaldo é mais importante? A da Ivone Pereira? Não existe nenhuma mais do que a outra. Todas são importantes. Benefício da mediunidade. É uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção espiritual. Isso para o médium. E aí é preciso então que a gente entenda que para adquirir essa segurança, eu vou adquirir a partir de quê? Do conhecimento da doutrina espírita, no livro dos médiuns. E olha o que o Kardec coloca no livro dos médiuns. Ele vai falar dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Ele vai falar das características desses médiuns. Médium mecânico, médium intuitivo, semimecânico. E aí ele vai dizer o seguinte, quanto à execução, está lá no item 191 do capítulo 16 do livro dos médiuns. Pode ser polígrafos, poliglotas, iletrados, mecânicos, semimecânico, intuitivo. Isso é fenômeno que acontece com os indivíduos. Eles podem ser assim. Divaldo, então, psicografou aqui, ó, espetacular. Ele recebeu essa comunicação em inglês, idioma que ele não domina, escrito de trás para frente, que precisou ler por trás, ou então com o espelho. Ele recebeu essa comunicação. Aí, os médios podem ter pela faculdade, pode ser novatos, improdutivos, feitos ou formados, lacônicos, explícitos, experimentados, maleáveis, exclusivos, para evocação, para ditados espontâneos, que são características de faculdade mediúnica.
que nós encontramos descrita detalhadamente no livro dos Médiuns. Eles podem ser festejadores, poéticos, positivos, literários, incorretos, historiadores, científicos, recetistas, religiosos, filósofos, moralistas. São tipos de mediunidade, características. Agora olha o detalhe, que esse capítulo, muitas vezes, o pessoal, né, que pratica pula. Pode ser calmos, velozes e convulsivos. Mas segundo as qualidades morais, pode ser obsidiado. Então imagina um médium historiador, um médium literário obsidiado. Ele vai escrever livro. Mas qual é o conteúdo que vai ser? E isso está ligado à condição moral do médium. A mediunidade é neutra em si mesmo, mas a qualidade moral dele faz que ele produza uma má produção. Fascinado, subjugado, leviano, indiferente, presunçoso. Então, ó, presunçoso. Eu só estou falando, isso aqui é lá em Florianópolis que tem, tá? Aqui eu sei que não tem. Presunçoso. Se acreditam em relação só com os espíritos superiores. Começou a fazer isso, olha a presunção, né? Eles se acham o melhor médium. Orgulhosos, suscetíveis, mercenários, ora, exploram suas faculdades, ambiciosos, de má fé, egoísta, invejoso. Gente, isso está no livro dos médiuns. E ao identificar essas características aqui do médium, aí eu vou saber em relação ao quê? Qual é a comunicação que ele vai dar? Qual é o conteúdo que vai vir através das suas comunicações? E aí nós temos os médiuns sérios, modestos, devotados e seguros. Aí nós temos o nosso Chico, Divaldo, Euridice Bassanufo, Ivone Pereira, Raul Teixeira, que são alguns só para a gente poder ter uma ideia. Que são chamados bons médiuns. E aí a produção literária da doutrina espírita, para que a gente conheça e evite se perder nesse conhecimento, nós temos aí as obras codificadas por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho do Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Nós temos a Revista Espírita, outras obras do codificador. Nós temos as obras de Leon Denis. Lembra do Leon Denis que eu falei? É ele, ó. Foi contemporâneo de Allan Kardec. Olha as obras que ele publicou, né? Nós temos ainda Gabriel Delane, que foi aos 8 anos de idade. Gabriel Delane assistia os fenômenos das comunicações na casa de Allan Kardec. Alexandre Delane, pai de Gabriel Delane, e a sua mãe eram médiuns de Allan Kardec. E Gabriel Delane então depois vai escrever A Alma Imortal, Espiritismo sobre a Ciência, Evolução Anímica, Fenômeno Espírita, a Reencarnação. É em Gabriel Delane que a gente vê o fundamento teórico do Espiritismo. Nós temos o outro, Camilo Flammarion, outro também que é contemporâneo de Allan Kardec. São obras que hoje estão na doutrina espírita com segurança doutrinária. Nós temos aí Ernesto Bozano, por exemplo. Vou contar uma experiência de Ernesto Bozano que está nesse livro aqui, ó. Pensamento e Vontade. Só para a gente ter uma ideia e ter vontade de ler. Imagine, por exemplo, antes de vir para cá, eu fiquei muito pesaroso, sentindo, né, lembrança da minha mãe, que já desencarnou, já faz alguns anos. E eu lembrei da minha mãe. Aí fiquei com aquele sentimento bom, e me lembrei dela, da minha mãezinha, cuidando, aquela coisa. E venho para cá. Faço a palestra. Quando eu termino, um médium vidente, não de ponto de ônibus, mas aquele, né, de táxi, ele olha para mim: Sidney, eu vi uma senhorinha do teu lado. Uma senhorinha, descreve. E se eu sou muito crédulo, ele diz: ai, ela é minha mãe. Aí começa a chorar, né? Porque geralmente é assim. Mas veja bem o fenômeno. O fato de eu pensar na minha mãe, acontece um fenômeno chamado de ideoplastia. Eu mentalizo, eu projeto, e o meu perispírito, juntamente com a minha aura, ela amplia, e essa imagem fica ao meu lado. E alguém que tem um pouquinho de sensibilidade, consegue ver. É isso que acontece quando o pessoal vai lá naquela pessoa que lê a mão, né? Está pensando em tudo, e ela diz assim, ela tem dupla vista, ela vê, está acontecendo isso. Ela é boa mesmo, e ela leu minha mão.
né? A gente fala tudo isso, mas é um fenômeno mediúnico. Bom, e aí alguém disse assim, eu vi a sua mãe. Veja, esse fenômeno é chamado de ideoplastia. Ernesto Bozano conta um caso muito interessante. Ele estava em casa, bateu a porta dele uma senhora de uma determinada religião, e ele foi atender, ficou conversando com ela, e ele se diz espírita. Ao se dizer espírita, ela diz, isso é coisa do demônio, meu filho. Tu tem que largar esse negócio de espiritismo. E falou tanto para ele que é coisa do demônio, que ele isso e aquilo. E ele ficou tentando explicar para ela que não era bem assim, mas não conseguiu. Ela estava muito firme na opinião dela, deixou. E ela se despediu dela, entrou. Quando ele entrou para dentro de casa e chegou na sala, ele viu 3 diabinhos na frente dele. Com tudo que o diabinho tem direito. Chifrinho, rabinho, né, garfinho na mão. Ele olhou e viu aqueles 3. Na hora que ele parou, ele ficou estatalado na sala dele. Aí o mentor espiritual dele falou assim, continue olhando, fixe o olhar. E ele continuou olhando, e aquela imagem foi se desfazendo. Era um fenômeno de ideoplastia, projeção mental. Veja, a minha mãezinha que está do meu lado, que alguém diz que é um espírito, não é. É um fenômeno que eu produzi. Como cada um de nós podemos produzir. Se eu tive uma briga em casa, uma discussão com alguém, um pensamento errado, algo, o meu trabalho, que eu estou preocupado com aquela tarefa que eu não cumpri, eu crio essa imagem ao meu lado. E se um médium não é estudioso da doutrina espírita, não conhece, ele vai dizer o quê? Aquela moça estava obsidiada. Aquele moço estava com coisa ruim na cabeça dele. Ele estava pensando, tinha um monte de papel na cabeça dele, era o trabalho dele. É uma coisa natural. Isso acontece com qualquer um de nós. Agora, como é que eu vou entender isso? Para desmistificar essas ideias? Eu preciso estudar. Não tenho trabalho. Aí nós temos as obras de Bozano, né? Alexandre Kizakov. Só para a gente poder ter uma ideia. Alexandre Kizakov, por exemplo, escreveu sobre animismo, espiritismo, lugares assombrados, os casos de desmaterialização de espírito, todos os fenômenos que vão provar que o espiritismo não tem milagre, que estudam, que são processos naturais. Aí nós temos o William Crookes, por exemplo, isso aqui, ó, um espírito se materializava. Para William Crookes, ele não era espírita, não. E ele então verificava médium, ia para um local, doava o ectoplasma, e o espírito se materializava, conversava com ele, andava no meio das pessoas, e depois ia embora. Se desfazia o material, como é substância do corpo físico da médium, voltava. Aí Gustavo Gelei, e as obras do nosso Chico, né? As obras de André Luiz, que fala do mundo espiritual, a ciência espírita. Várias obras do nosso Chico. Olha os romances de Emmanuel. Esses romances de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo, Renúncia, é a história dele, que ele vivenciou. Não é historieta contada, inventada por um autor. É a própria vida dele. O Emmanuel, nesse livro aqui, há 2000 anos, ele diz assim, ele precisou de 2000 anos para trabalhar o orgulho. 2000 anos. E a gente acha que em 5 minutos vai resolver o problema. Não resolve. Por isso que nós temos que reencarnar, para botar no lugar aquilo que a gente tirou. E hoje, gente, não fiquem preocupados com o que eu vou falar agora. Hoje, quando a gente começa a sofrer muito, começa a botar passar situações difíceis, aquilo, e perde aqui, perde ali, e está sofrendo, e tem que vencer a si mesmo, aí a gente só está botando no lugar, tá? Ainda não é mérito, não. Aí eu estou sofrendo porque eu vou ser o espírito de luz. Ainda não. Só está botando no lugar o que tirou. Só está devolvendo para o outro aquilo que tu tirou. Então, por aí, nós vamos aprender. E aí está as obras do nosso Emmanuel. Olha só, essa aqui são as obras de Ivone Pereira. Olha a coleção. Se eu começar a ler essas obras todas que eu estou citando aqui, não dá tempo para ler aquelas coisas lá que a gente... Não vou nem falar mais. Zilda da Gama, as obras de Victor Hugo, que também são histórias verídicas. Que Victor Hugo, grande dramaturgo francês, ele tem a história verídica, analisada numa vida de um grupo de pessoas, troca os personagens, os nomes e escreve. Não são invenções. São história verídica, tem ensinamento moral. As obras de Manuel Fernandes de Miranda no Lago da Obsessão, trazido pelo nosso Divaldo Pereira Franco, né? Então eu adquirindo esse conhecimento da doutrina espírita, vai ser fácil.
identificar o médium que tem dificuldade doutrinária, que passa uma informação errada, que ainda não consegue, através do seu conhecimento, adquirir ou passar uma ideia correta. Então, como é que eu posso fazer? Estudando, conhecendo. E eu digo assim, conhecendo um pouquinho isso aí, só ler. Né? Um pouquinho. Vocês viram que eu parei ali, né? Não botei mais. Porque dá para a gente ter uma ideia. Se eu tenho um conhecimento doutrinário, eu fico, né, com certeza com o conhecimento correto. Muita paz, que Deus abençoe a todos. Se vocês, nós temos ainda alguns minutinhos, se tiver alguma pergunta para ser feita, com certeza o Tarso vai responder para vocês. Alguma questão, gente? Eu preparei umas 18 perguntas. Se não perguntar, eu pergunto, tá? Dúvida? Alguma? Então, os verdadeiros profetas hoje, eles vão se destacar pelas qualidades morais dele. Já que não tem pergunta, então eu vou encerrar. Assistindo a esse seminário do nosso querido Chico, lá em Brasília, que foi o centenário dos 100 anos, né? A homenagem aos 100 anos dele, logicamente. E lá todo mundo falava do Chico, como é que o Chico era. Foram vários depoimentos de pessoas que conviveram com o Chico, pessoas simples de Uberaba, que conviveram com ele. E ele então, as pessoas narraram, e no final do seminário, que foi uns 3 dias lá de seminário, eu parei e fiquei meditando. E nessa minha meditação, cheguei a uma conclusão. Quando Emmanuel disse para o Chico, para que se ele quisesse realmente seguir a boa obra que propõe a proposta do Cristo, ele precisava de 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Mas ao ouvir todo aquele depoimento das pessoas, eu fiquei meditando. Eu falei, meu Deus, eu acho, isso é coisa minha, não tem nada a ver, ninguém disse, mas eu cheguei a essa conclusão. Eu acho que eu entendi quais são as 3 disciplinas do Chico. O Chico tinha a disciplina do pensar. Ele não se permitia pensar mal de ninguém, pensar nada errado. O pensamento dele sempre era voltado para um processo altruísta, do amor, da paz, do equilíbrio. Ele tinha a disciplina no falar. Ele não falava mal de ninguém. Se vocês verem lá no Pinga Fogo, faziam cada pergunta para ele, para enrolar ele antes de responder, ele falava assim para quem perguntou: agradeço nosso ilustre irmão. Ele exaltava o companheiro. Peguem lá e observem. Ele sempre usava a palavra para construir, nunca para denegrir ninguém. Então ele tinha a disciplina no pensar, a disciplina no falar, mas tinha também a disciplina no sentir. Ele não se permitia sentir ódio, rancor, mágoa, ressentimento, aquelas coisas todas que a gente adora. Ele não sentia. Então por isso que o Chico tinha as disciplinas que era proposta por Jesus. Então se nós temos esse modelo, esse exemplo entre nós, não precisa que a gente fale daqueles que estão fazendo ainda equivocados. Eu poderia elencar vários nomes, não importa. Vamos exaltar ou conhecer ou entender aquele que fez correto. Só para vocês terem uma ideia, a medicina e o Código Internacional de Doença, a CID-10, considerava as pessoas que via espírito como se fosse louco. Os psiquiatras prescreviam internação, medicação, e as pessoas eram consideradas loucas. Hoje, a medicina, principalmente o Código Internacional de Doença, diz assim para os psiquiatras: se por acaso um paciente disser que está vendo o avô ou a avó que já morreu, um parente que já foi, considere, porque pode ser verdade. Hoje já mudou. Então se você chega no consultório de psiquiatria e você diz que está vendo, ou as crianças que estão vendo, porque a turma hoje é assim, pequenininhos já estão vendo, conversa com o avô, contigo, mãe, o teu pai está aqui na sala sentado, e a mãe fica de cabelo em pé, né? Não sabe o que fazer. Então graças a quem que mudou essa qualidade?
graças a uma pessoa que teve uma qualidade moral suficiente de qualificar a mediunidade. Ele deu qualidade à mediunidade. Então, se ele deu qualidade a ela, e ela hoje tem essa qualidade no âmbito do conhecimento humano, aqueles que por acaso ainda estão se perdendo, um dia eles vão chegar lá. Um dia eles vão reconhecer. Um dia eles vão perceber que não era para ser usado, porque o que é dado de graça deve ser transmitido àqueles que necessitam. Então a doutrina espírita, gente, é uma doutrina de livre exame. E só é possível fazer um bom exame quando nós a conhecemos. Que Deus nos abençoe. Muita paz e obrigado, meus irmãos.